Só um copo d'água pra mim. Olá, boa noite. Vamos lá, pessoal. Mais uma live aí, mais um encontro, mais um bate-papo do Crefito 2. E hoje nós vamos estar aqui com o nosso professor André Chidiek, falando sobre a osteopatia, a associação. Muito bacana, muito feliz. Vou estar aqui acompanhando aqui a solicitação do professor para que a gente possa estar recebendo ele aqui. Então vamos entrando aí, sintam-se em casa. A ideia é esse bate-papo, né? Como dizem aí alguns colegas, uma resenha para que a gente possa esclarecer alguns pontos. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui para verificar se ele já está aqui conosco. Isso. Nesse dia. Ô, doutora Kátia, você tá aí? Bacana. Bernardo, prazer. E vamos aguardar aí a solicitação dele para que a gente possa estar recebendo aí e trocando aqui informações muito bacanas da nossa associação. Ó, o doutor Rodrigo Felizmino aí. Foi. Perfeito, vamos aceitar. Doutor André. Deixa eu só estar certificando. Doutor André Chidiek, prazer. Opa, como é que vai, Edson? Tudo bem? Prazer, cara. Bacana, Tudo bacana. bom? Então, na verdade, eu vou trazer aqui para um bate-papo informal, tá? Uhum. Geralmente eu faço as apresentações, mas gostaria, primeiro, falar que é um imenso prazer tê-lo aqui conosco para falar de osteopatia e da associação, tá? Hoje o Crefito 2, né? Ele está próximo às associações, a ideia é que a gente fortaleça as associações, junto aos conselhos profissionais, enfim, então nos cabe aqui, enquanto conselho, esse papel de estar trabalhando, caminhando aí ao lado das nossas associações aqui no estado do Rio de Janeiro, né? Cada um tem as suas prerrogativas, os seus objetivos, e aí a gente vai batendo esse papo. Então, professor André Chidiek está aqui conosco convidado, eu sou o doutor Alisson Higino, diretor de comunicação do Crefito 2, e o nosso queridíssimo doutor André Chidiek vai estar falando aí, presidente da Associação de Osteopatia, de Osteopatas. Faça a sua apresentação para os nossos colegas que estão aqui conosco, por favor, André. Beleza. Para mim, primeiro agradecer aí o convite, é um prazer estar participando junto ao Crefito 2, todos os fisioterapeutas que estão aí presentes, acompanhando. Eu sou fisioterapeuta, especialista em osteopatia, dou aula em osteopatia há mais de 10 anos e estou como presidente da Associação dos Osteopatas do Brasil, né, até o final do ano que vem, e tentando levantar essa bandeira aí e congregar o máximo de pessoas da área de osteopatia próximo para a gente levar isso para frente, que ela seja cada vez mais reconhecida no nosso país. Perfeito, muito bacana. E aí a gente vem falando, existe primeiro que existe muita dúvida, tá, André, com relação ao papel da associação, né? Então acho que você podia trazer aí esse esclarecimento nesse cenário aí, o que faz a associação, né? Qual é a sua função maior dentro desse nosso cenário profissional e da osteopatia. Perfeito, isso é muito importante mesmo. Eu, na verdade, caí meio de paraquedas, como presidente da associação, fui eleito numa assembleia que eu estava participando, fui lá para participar e saí como presidente, e fui correr atrás e até compreender um pouquinho mais. E nem eu mesmo tinha tanta consciência sobre isso. Por sorte, tem um tio que já passou parte da muito tempo dedicado à APCD, Associação Paulista de Cirurgião Dentista, que é uma associação gigante.
e que a primeira coisa foi conversar com ele para tentar entender um pouco mais sobre o papel da associação, e me identifiquei totalmente com a proposta, mas levando essa proposta à frente, fui vendo que muita gente tinha essa dificuldade de compreender o que era o papel da associação, o que era o papel dos próprios conselhos de classe, de sindicato, onde era uma coisa meio indefinida, né? Bom, uma associação, por via de regra, de maneira geral, ela tem uma proposta, uma bandeira, que é de representar um grupo, seja ela qual for, né? No caso do nosso, os grupos das pessoas que trabalham com osteopatia, né? O grupo dos osteopatas, que a gente chama assim, mas e aí o papel desse é congregar essas pessoas para que a partir dessa união saia um fortalecimento daquela classe, daquele grupo, e que saiam ideias de levar isso adiante. Então a gente tem como missão dentro da OAB, né? A OAB já existia desde 2007, ela já existia, que é representar a osteopatia, defender seus princípios filosóficos, defender uma formação em osteopatia com mais altos critérios estabelecidos. A gente tem vários critérios estabelecidos internacionalmente, a osteopatia já tem mais de 100 anos aí, né? Então tem muita coisa já estabelecida. Promover a excelência do profissional que vai trabalhar com osteopatia e servir como defensora da qualidade e da assistência à saúde em todos os níveis de atenção, né? Para que a gente possa, que chegue na população, na sociedade, uma osteopatia com seus princípios e seus critérios. E a nossa visão é ser representativa dessa união das pessoas que lutam por ela, e promovendo ações não só políticas, né, como ações junto ao COFITO, né? A gente tem desde 2011 uma parceria com o COFITO em relação às questões técnicas da osteopatia, né? Então, elaboração de prova de título, critérios, né, para a elaboração dessas provas, os critérios mínimos para a formação de um fisioterapeuta especialista em osteopatia, ações para fortalecer aspectos científicos e técnicos, então textos para a sociedade, processos em que algumas regionais precisam de um apoio, né, de um conhecimento técnico da osteopatia. Um órgão consultivo, né? Exato, para os conselhos é um convênio dessa forma, né? Como não tem necessariamente todo mundo ali conheça necessariamente sobre osteopatia dentro do conselho regionais e do próprio COFITO, tem a associação como uma expert, vamos dizer assim, em osteopatia, e possa ajudar nessas causas. E o papel maior mesmo é de congregar, Alisson, é de juntar pessoas com interesses comuns. Esse é o papel de qualquer associação, e da osteopatia não é diferente, né? Então a gente vem remando aí há muito tempo, tentando estimular, porque tem pouca cultura associativa, não só na fisioterapia, mas nas próprias classes profissionais, né? Você já deve ter ouvido nessa batalha toda aí de vocês o quanto a gente fala que os fisioterapeutas são desunidos, né? É uma frase meio clichê já na fisioterapia, e eu ouço em outras profissões também, mas é onde a gente pode tomar iniciativas para... muitos reclamam da desunião, mas olhar quais ações eu posso fazer para aproximar, né? Para que a gente possa estar junto e sair algo comum disso. Tem uma grande querida amiga, conselheira aqui do CREFITO 2, a doutora Solange Canavarro, que ela diz o seguinte sempre, né? Quem não participa não pode reclamar. Exato. Então, se eu não participo, tá... mas é desunido, tá, mas e você? O que você já fez hoje pela sua profissão, pela sua especialidade? Qual foi a sua grande contribuição, né? E aí a pessoa vem para uma autorreflexão, enfim, fica muito claro assim fica muito claro assim nessas suas colocações esse aspecto do papel acadêmico, do papel cultural que a associação ela vem exercendo na sociedade, né? E para a sociedade como um todo, sociedade civil, não só para os profissionais, né? Porque ela traz, ela tem esse viés de esclarecer o que é osteopatia, para que ela serve, como ela pode estar sendo empregada, por quem, enfim, isso é muito bacana. E aí entra um pouquinho aí também no viés aí da questão política, né? As questões de legislação, e aí a própria associação de mãos dadas com os conselhos, que é super importante, e hoje a nossa gestão entende isso, né? Que é a famosa
a frase célere do nosso presidente, muito feliz, juntos somos mais fortes. E se a gente está junto, se a gente está caminhando junto, a gente de fato soma forças em todo sentido, intelectual, de voto, de discussão, de construção de um conhecimento. E acho que é uma situação de ganha-ganha, né? Ganha o conselho, ganha o profissional, ganha a associação. Exato. E nesse sentido, André, eu queria fazer essa pergunta aqui para você. Assim, é fácil o papel que a associação exerce hoje? Ele é fácil? Porque as pessoas criticam muito, né? E acho que é o momento da gente mostrar o outro lado, né? Esse próprio contato que você está falando, essa frase da doutora Solange Carnaval, conheço há muito tempo do Rio de Janeiro, não pessoalmente, mas um trabalho bonito, lindo que ela faz há muito tempo no Hospital da Aeronáutica, e formando muita gente, pessoas que estão dentro, com a mão na massa e ao mesmo tempo dedicam parte do seu tempo pela classe, e muitas vezes, por muita gente, isso não é muito bem visto, né? Como se que tivesse algum interesse pessoal ou particular na história, enquanto, na verdade, temos muito mais ônus do que bônus nessa história. Porém, Platão tinha uma frase que você pode não gostar da política, né? Mas as suas ações serão direcionadas ou coordenadas por pessoas que estejam envolvidas com ela, né? Então a gente pode ou se colocar fora dessa cena e, sinceramente, eu não sou favorável a ficar reclamando, porque a gente não pode reclamar de algo onde não fizemos algo a respeito para que mude, né? Então a nossa responsabilidade quanto a isso, e se não tomamos essa responsabilidade, entregamos aos que se dedicaram a isso, podendo fazer o nosso papel, que seja a eleição, votar, reforçar com outros colegas os caminhos que estão acontecendo, apontar, mas é até onde nos cabe, né? Uhum. Ou dispor de um tempo e falar, cara, eu quero que isso seja melhor, eu vou me expor para isso, me envolver para isso. Vocês estão aí nesse processo, sabem que não é um processo fácil, né? Não é um processo agradável, muitas pessoas acabam tendo percepções suas e muitas vezes não é uma função simpática, né? Não é uma função que atrai muita gente, mas eu acho que, cara, eu sou tão grato ao que eu recebi através da minha formação de osteopatia, tudo que eu desenvolvi na minha vida a ela, que quando eu me vi nessa, tem duas coisas, né? Eu falei que eu caí de paraquedas, né, Alisson? E de fato, mas eu acho que aquela coisa que eu meio que sempre tive essa coisa, se eu estou responsável por isso, eu vou fazer o melhor que eu posso fazer com isso. Perfeito. Eu não vou botar meu nome numa coisa e deixar para lá. Se for fazer isso, eu simplesmente saio. Então, o que me fez remar aí para correr atrás disso. E o segundo ponto é que eu acho que é pouco dentro do que eu recebi para a osteopatia, uma dedicação um pouco de devolver à osteopatia o que ela me deu, o que ela me proporcionou na vida, e tentar um maior engajamento das pessoas para que outros possam assumir em outro momento. A gente teve reeleição recentemente, eu fui reeleito por falta de chapa, até avisei isso, falei, gente, isso não é porque está indo bem que as pessoas, então eu vou ficar tranquilo, porque está indo bem, está legal com ele. Não, eu estou dando é como a andorinha que está lá na frente batendo a sua asa. Daqui a pouco ela vai cansar, vai lá para trás, outra tem que assumir e o processo tem que ser cíclico, né? Isso, e oxigena, né? Exato. Eu sempre falo o seguinte para os meus alunos, André, enquanto você está na graduação, você tem ali o professor que, pelo lado ruim, né, ou se é para o bem ou para o mal, enfim, ele estaria te provocando, olha, a prova é dia tal, vai cair, tem que estudar isso, tem que estudar aquilo outro. E aí eu trago isso até como experiência de vida, porque eu ouvia isso dos professores na graduação. Vocês reclamam de mim, mas quando vocês se formarem, vocês vão sentir falta. Porque quando o profissional ele sai quando a gente termina a graduação, é você e você. Você perde aquela pessoa que está ali batendo bumbo, digamos assim, fazendo uma analogia, né? E te dando ritmo de estudo, enfim. E você fica meio que perdido. E aí ele sempre falava o seguinte, gente, a gente tem as associações, a gente tem sindicato, aproxime-se do seu conselho. E eu falo isso para todos os meus alunos. Uhum. Qual é a área profissional que você quer seguir?
Qual é a área? Ah, eu quero essa área. Legal. Procura a associação. Então, a gente tem aí a Associação dos Osteopatas do Brasil, AOB, para não confundir as pessoas. Pô, você né? não sabe quanto chamado a gente teve com esse absurdo que teve aí do julgamento recentemente do STJ, com a situação de estupro. Um monte de gente mandou mensagem achando que estava mandando para a Ordem dos Advogados do Brasil, mandando para a gente. Então, e aí eu sempre falo o seguinte, participe das associações. Então, hoje, né, para o profissional que esteja aqui assistindo a nossa live, como é que eu me associo à Associação dos Osteopatas do Brasil? Então, tem N caminhos, Alisson. Primeiro, o site osteopatiabrasil.org.br. Lá tem todas as informações de como se associar, né? E todas as informações de como se tornar um associado, de categorias de associado, todas as instruções estão lá. Desculpa aí, época de pandemia, criança fora da escola está querendo aprontar. Filho, por favor. Tá. Faz parte, estamos todos aí vivendo momentos de favor, home office. Até caiu aqui. Quem é que no seu ambiente familiar, a gente se vira, né? Entre a assistência, dar o suporte em casa, faz parte. Você está com o estagiário aí. Está com o estagiário aí. Perdão. Aí. Perdão. Então, outro caminho. Seguir a gente no Facebook, né? No Instagram, desculpa, AOB Oficial. A gente tem, mesmo para os que não querem se associar ou não falam, não é o momento, não é agora, eu quero acompanhar. A gente tem uma newsletter lá, onde você pode só colocar o seu e-mail e acompanhar as ações que a gente manda para todo mundo. Mas através do site é o melhor caminho, osteopatiabrasil.org.br. Né? A gente tem um grupo no Telegram com todos os associados, a gente faz discussões de tema, chama reunião, tem uma reunião semanal, mensal, que a gente nem chama de reunião, chama um bate-papo de 30 minutos, onde a gente dá uma atualização para os nossos associados, tudo que está se passando. A gente tem mais de 10 grupos de trabalho, né? E com temas variados, né? Sobre várias coisas. Isso é muito bacana. E sempre convidando associados a participarem. Então, tem muitos caminhos aí de buscar e de fazer contato aí para a gente agregar. Então, eu acho que essa é uma indicação ótima, Alisson. Quem está interessado em seguir um caminho, né? Se aproximar de quem está próximo, quem está conduzindo ou representando, se aproximar, ter uma cultura de associação, de classe, de fortalecimento, compreender a osteopatia como um todo, né? Tudo isso é fundamental. Não, e o principal, assim, se eu tenho interesse em saber, né, e ter conhecimento sobre a osteopatia, a minha grande sacada é eu poder entrar para a associação e me tornar um associado, né? Sem dúvida. Inclusive, você até trouxe, né? Eu vou me tornar associado. O que eu vou ganhar com isso? Você já trouxe aqui para a gente, né? Olha, você tem reuniões ali mensais, discussão de 30 minutos, tem grupos de trabalho e você vai estar com os seus colegas ali discutindo temas sobre a associação, sobre a osteopatia, que é muito bacana. Sem dúvida, Alisson. Essa é uma questão que não só isso, né? A gente tem parcerias com descontos em revistas, por exemplo, né? Em revistas internacionais de ensino, lives científicas que a gente organiza. E eu acho que esse que a gente tenta trazer benefícios para o associado, mas mais do que tudo é fortalecer a especialidade. Né? Um exemplo que eu falo para todo mundo é da anestesia. Em todos os lugares, um anestesista ele é reconhecido e paga fora do plano. Por quê? Porque é uma classe unida. É uma classe que não permita que façam certas coisas com ela. Entendeu? Então, isso depende da união. Isso é mérito deles, não é mérito de nenhuma outra. E se a conquista acontece de outros, é por fragilidade dessas outras associações que não foram, e não da associação em si, mas dos responsáveis, dos profissionais que atuam disso, que não foram organizados o suficiente para serem representados, para serem fortes. Né? Então, e muitas vezes depois a gente vai chorar a perda de espaço, a perda de reconhecimento e etc. Né? E isso é uma coisa que muitas vezes já é tarde, né? A gente já perdeu o espaço. Né? E isso é uma coisa que, se formos organizados, isso é mais difícil de acontecer. Né? E a gente vê essa questão que você
está trazendo assim que, vamos lá, o professor André Chidiek caiu aí, né? Ele está com um assessor dele ali, meio que tentando desestabilizar. Acho que um grande desafio. E aí a gente vê toda a habilidade do professor André Chidiek, o osteopata, está conduzindo aí a nossa live, está dando essa entrega aqui para vocês. Mas ficou muito claro, daqui a pouquinho ele vai voltar aí com a gente, fica um pouco claro para a gente esse grande desafio da associação, em que ela traz para a gente, vai voltar aqui, que ela traz para a gente, deixa eu aceitar aqui, perfeito, e aí em que traz para a gente essa possibilidade, não só de aprimoramento técnico, aprimoramento científico. Vamos lá. Ó, o professor. Deixa ele fazer a solicitação de novo aí, até ele conter os ânimos lá desse jovem estagiário dele, esse jovem aprendiz. E aí, a associação, ela traz aí para vocês esse grande papel dela na condução de questões técnicas, aprimoramentos técnicos para o fisioterapeuta, para o profissional, mas ela também tem esse aspecto aí de politização, né? Uma vez que se discute as inserções do profissional osteopata, e aí entra o conselho profissional fazendo esse apoiamento, e aí trazendo esse papel do conselho profissional, no caso aqui o CREFITO 2, que é o exercício a fiscalização do exercício profissional. E aí, de mãos dadas com a associação, a gente tem essa grande união de forças aí para elevar cada vez mais o nome da osteopatia aqui no estado do Rio de Janeiro. Acho que a gente consegue... Vamos ver o professor André aqui. Deixa eu aceitar aqui novamente. Agradecendo aí vocês por estarem aguardando aí o professor. Agora foi. Não estava indo. Vamos ver aí o professor. A segunda parte, terceira parte, digamos aí. Fala, professor. Olá, pessoal. Vamos para a Desculpa aí. terceira parte. Caiu. Agora eu vou deixar só no Wi-Fi de casa, porque aí entra a ligação, ele cai e me joga fora da sala aí. Desculpa. Beleza. Eu pensei que... Eu estava até falando, eu pensei que tinha sido o seu menor aprendiz aí, que tinha te derrubado. Não. Tinha caído graças a um puxão dele. Mas faz parte. Lá em casa também Desculpa são dois aí, pequenininhos também. E aí eu estava aqui explicando, André, esse papel, né, que você estava falando da associação, que ela tem esse cunho científico, e é legal esses encontros que a associação faz mensal, esse bate-papo, porque ela traz essas discussões ricas sobre a parte técnica, mas aí pegando um pouquinho da sua fala, estou só te trazendo o que eu estava conversando aqui com o pessoal até o seu retorno, esse aspecto político também, né? Porque onde o osteopata ele pode atuar tentando abrir mais portas no mercado, legalizando esse profissional, assegurando, enaltecendo a osteopatia, e aí entra o papel do conselho como um agente fiscalizador do exercício profissional para proteger a população, né? Exatamente. Desses profissionais. E aí, juntando o conselho profissional, o CREFITO 2, mais a associação com esse aspecto, a gente tem tudo para melhorar, de fato, o cenário da osteopatia e enriquecer. E todas as outras especialidades, né, Alisson? É isso mesmo. A gente já tem resoluções muito claras no Conselho Federal sobre isso, né? Sobre o papel do fisioterapeuta especialista, sobre o processo, algumas possibilidades, e que as pessoas, o fisioterapeuta tem que entender que esses critérios são exatamente para que a população que vai consumir esse serviço esteja chegando, de fato, um profissional especialista, né? Um profissional reconhecido, né? Inclusive, a gente tem no nosso site um guia dos osteopatas no Brasil, um guia
dos especialistas do Brasil e de associados de maneira geral, dado que a gente tem também não especialistas no quadro associativo, e também do especialista, né? Então, se tiver dúvida se esse profissional é de fato especialista, o que torna ele especialista? Ele passou pelos critérios das provas de título, comprovou as horas, fez uma prova de conhecimento, teve toda uma classificação, uma capacitação, né? E na verdade, o COFITO, ao homologar a carteira dele, e isso passa pela regional, atesta isso, né? E isso que é muito importante desse processo e a gente tem que fortalecer. Isso até que eu ia trazer aqui, que é uma grande dúvida também, que chega, a gente tem esse momento muito oportuno aqui para estar trocando, como que o profissional faz para receber o título de especialista? Você até tocou nesse assunto, né? A associação tem uma parceria com o Conselho Federal de Fisioterapia, Terapia Ocupacional, que é o COFITO. Como é que é isso, né? É importante trazer, Alisson. E é importante que desse papel, nos últimos anos, a gente vem reforçando muito a figura desse especialista, né? Isso tem multiplicado o número de especialistas em osteopatia, tendo uma procura grande pelas provas de título. A gente teve 250, 300 pessoas anualmente buscando essa prova, e esse número tem aumentado muito. Infelizmente, por conta da pandemia, esse ano não houve, né? Mas a Sim. prova de título, ela normalmente acontece a cada 2 anos, era até então, não sei como é que vai ser o futuro a partir dessa interrupção desse ano, mas era até então em anos pares, organizada pelo COFITO em todas as regionais, né, em todos os CREFITOS, uma prova anual, e em anos ímpares dava à associação o direito, caso tivesse demanda, necessidade e interesse da associação em investir nesse processo, porque aí o processo de pagamento não era exclusivo do COFITO, as associações também participam disso. E a gente tem feito, há 4, 5 anos, a gente tem feito a prova anualmente em osteopatia, inclusive graças aos associados também, que contribuem, porque a associação vive da contribuição dos associados com a anuidade, e optaram, falando, não, a gente precisa ter mais especialistas no Brasil, e a gente investe nesse processo, fazendo a prova também nos anos ímpares, e aí escolhendo uma área central. A gente fez em São Paulo, Campinas, tive que pegar uns lugares centrais para realizar essa prova de título. E essa prova é composta de 3 etapas, né? No edital tem os critérios de pontuação, ou seja, os critérios mínimos. Vale dizer que os critérios que a gente usa na osteopatia são critérios internacionais. Como eu comentei, a osteopatia já está há mais de 100 anos aí como ciência, e o benchmark da OMS fala sobre ela. Tem a norma UNE da União Europeia, que também já fala dos critérios para uma formação em osteopatia. Isso tem no nosso site, inclusive. Quem quiser fazer uma formação, checar o que seria uma formação preconizada como uma formação real necessária para o conhecimento em osteopatia. E aí você tem a primeira prova, que é uma prova objetiva, né, de múltipla escolha. Depois disso, essa prova, você tem as provas discursivas, questões discursivas, 2 questões discursivas. E, por último, a análise de títulos, a comprovação desse background dele na área. E a partir daí ele tem a titulação de especialista, onde ele pode se anunciar, né, como fisioterapeuta osteopata, especialista em osteopatia, e que a sociedade pode reconhecer com a certeza que ele passou por um trâmite. Eu faço uma analogia com a carteira de habilitação. Eu não quero dizer que quem não tem a carteira de motorista não sabe dirigir. Não quero dizer que quem não tem uma titulação não tem conhecimento de osteopatia. Mas como é que a gente sabe se aquele cara passou pelos critérios ou não? Através de uma carteira que atesta que ele fez uma prova de condução de veículo, que ele fez uma prova prática, e etc. E é esse resguardo que a população tem através disso. E por isso um papel importante dos conselhos, a gente vem trabalhando isso junto com os conselhos, sobre a necessidade de reforçar isso para a sociedade também, né? Quando acontece um problema, o Dr. Bumbum, que aconteceu aí há pouco tempo atrás, a Associação Brasileira de Cirurgia Plástica foi a primeira a falar: procure um profissional especialista em cirurgia plástica. Não procure profissionais que não têm esse gabarito. Então, é um papel de fortalecimento da osteopatia e, ao mesmo tempo, de resguardo da sociedade de que está realmente recebendo uma pessoa capacitada,
que passou pelos crivos, né, nacionais para isso. Bacana. Ó, o nosso querido Ivan entrando aí, Eu vi contribuindo muito aí. associado. Rogério Queiroz, aí, o Rogério antecessor fez aí. na presidência da OAB. Bacana. Kaiser, tem muita gente boa aí, o Decache, muita gente boa participando aí. Um Bacana. abraço a Então todos. O Vivi. você estava trazendo essa questão da certificação, né? O profissional, ele é especialista, ele tá ali certificado. Acho que isso assegura. Você mencionou, o André, tem no site da associação para o usuário fazer a busca, confirmar se o profissional ali é especialista, Então, enfim. exato. A gente tem a lista dos associados especialistas do nosso site, com o mapa do Brasil inteiro, onde ele pode verificar. Mas Que qualquer bacana. dúvida, ele pode ou consultar o próprio Conselho Regional daquela região, mas pode também consultar a associação Associação. para saber se esse profissional é especialista ou não. E uma coisa que a gente recebe bem, Alisson, que acho que vale informar aqui, a pessoa está entrando num curso, né? E fala, pô, Uhum. eu quero saber se esse curso realmente me habilita a isso. O papel da associação não é credenciar escolas ou ficar ao lado das empresas que vão trabalhar com isso. E Uhum. sim estabelecer os critérios mínimos para a formação disso. Então tem ali o como encontrar, como fazer uma boa formação em osteopatia. Me fugiu Sim, agora o sim, nome exato. Onde sim. o profissional que estiver procurando vai ter ali todos os critérios que acontecem na prova de título. E ele vai poder perguntar à empresa dele, que ele está Sim, fazendo o curso, se ela sim. resguarda Vai esses me direitos. atender, né? Vai Exato. Você me está me atender. entregando isso aqui? Porque eu Isso, preciso recorrer lá a isso, perfeito, né? perfeito. Ó, o Xará Xará, aí. Essa flamenguista. Fala, grande fala. querida aí. Tem sempre um problema aí, né? Nem Mas, tudo são uniões, né? Tem é, algumas rixas. mas isso é muito bacana. E a outra questão, né? Que a gente acaba estando ali num grupo de profissionais discutindo temas correlatos. É uma forma de se aperfeiçoar, né? De se atualizar profissionalmente, junto com os colegas da associação. A gente identifica, enquanto profissional, eu falo isso muito para os acadêmicos, olha, acompanha as associações porque tem muito evento. Né, evento sobre aquele determinado assunto. Geralmente se faz intercâmbio, vem profissionais de outros estados trazendo cases de sucesso, das suas experiências, sua bagagem, ou ele foi fazer uma atualização fora do Brasil. Enfim, então fiquem atentos, que é uma outra, que é a grande cereja também do bolo aí das associações para gente. Bem lembrado, Alisson. A gente tem quem entrar no nosso AOB oficial, inclusive está aí participando, vai ver as lives que a gente tem feito mensalmente com associados, com publicações científicas dele, onde a gente disponibiliza aos associados a publicação e debate com o autor daquele artigo, um associado, especialista, sobre aquele tema, sobre aquele processo. Então, isso fortalece a parte científica. A gente tem uma parceria com o The Old Touch, que é uma instituição americana junto à Bacana. Andrew Taylor Still University, que é a universidade do fundador da osteopatia, o Andrew Taylor Still, e eles têm um projeto de pesquisa clínica com profissionais osteopatas que estão com mão na massa no mundo inteiro, e eles têm dois convênios, com a Alemanha e com a gente Bacana. no Brasil, aqui através da OAB, onde a gente vai fazer um estudo sobre efeitos adversos dentro de consultório, onde a gente já está submetendo à Plataforma Brasil o projeto de estudo. Quem sabe vão sair publicações sobre a realidade do que passa nos atendimentos ambulatoriais num consultório privado de osteopatia aqui no Brasil, comparar com dados internacionais. Que Então a gente legal. pode se abastecer da ciência e fazer ciência também junto, né? Isso. É o que a Acho um gente processo sempre. muito legal. É o que a gente aqui no Crefito 2 tem falado bastante, né? Que é a fisioterapia, a terapia ocupacional baseada em evidências, trazer cientificidade para as nossas ações, que nos oriente de forma correta e muito segura. Isso é muito bacana. Uhum. Eu vou até além, tá? Eu me empolgo porque assim, eu milito na atenção primária e assim, ver a osteopatia chegando, né, com força no Sistema Único de Saúde e trazer essa acessibilidade da população ao trabalho de um fisioterapeuta osteopata
Nossa, é o suprassumo. Acho que É, tô dando aí corda aí para tentar estimular e ver o que é que, pensando em pesquisa, em ações que a gente possa estar fazendo, até mesmo projetos de lei, tá, Chidiek, está trazendo a associação. Hoje o Crefito 2 ele trabalha muitos projetos de leis, a gente apresenta na esfera municipal, estadual, federal, e encaminha também para o COFITO, para que a gente possa fazer, provoca, né, digamos assim, provoca o lado. uhum, sim, Bem, a gente tem uma boa relação com o Conselho Federal, que acho que isso deve acontecer entre as autarquias, e só quem tem a ganhar é a população, é o profissional daqui do estado uhum, do Rio de Janeiro, para que a gente sim. possa levar a osteopatia a grandes territórios aí de Exato. atuação. Tem muito campo, né? A gente, inclusive, é um dos papéis que a gente tem feito, todas as oportunidades científicas estamos sendo convidados, a Câmara Técnica que está trabalhando no Crefito 2, é, Isso, provavelmente surgirão eventos científicos daí também, a gente já participou em vários Crefitos, é trazer que a osteopatia também não é só para problemas músculo-esqueléticos ou problemas de isso. coluna ou queixas de coluna, que é um conhecimento comum, né? Mas o papel da osteopatia também em várias áreas de gineco-obstetrícia, em cardiologia, em UTI, em pneumo, não concorrendo com a fisioterapia pneumo, Sim, a fisioterapia sim, cardio, mas sim trabalhando em conjunto com ações, sim. cada um com sua mecanismo de suporte. E o SUS tem aí primeiro, uma necessidade da sociedade de assistência, né? E a Aham. gente tem tentado combinar com isso com as práticas profissionais supervisionadas, né? Que é uma prática solicitada para a prova de título, tem um requisito de prática profissional orientada por um supervisor. Não é um Aham. estágio, porque já estamos falando de fisioterapeutas formados, né? Por isso que a gente chama, Sim. é uma prática profissional supervisionada. Isso. Então, isso estimular as escolas a fazerem parcerias desse tipo com a esfera pública, né, para que a gente possa a escola ganhar por ter pacientes para poder treinar seus alunos, Isso. os pacientes terem condição a um serviço de boa qualidade a custo zero e Perfeito. os estudantes da especialidade poderem botar a mão na massa em pacientes que necessitam daquela abordagem, né? Então a Acho que gente tem todo feito mundo essa ganha. triangulação. Exato. Acho que e é um momento, às vezes, que o próprio usuário, ó, fisioterapeuta, osteopata, especialista em osteopatia, o que é isso, né? E é um momento que a gente leva o conhecimento da especialidade lá para a ponta, para o usuário. E E aí o a gente. objetivo é esse, né? Estamos Isso, aqui todos porque tem uma população que precisa. Por isso existe a fisioterapia, e aí por isso existe a osteopatia, né? A finalidade é toda chegar E ela no, trata, e ela no trata, final. e ela trata, previne e promove saúde. Exato, E aí, exatamente. você estava falando, o ser, né? O ser humano, não importa homem, mulher, criança, a gestante, o idoso, enfim, então a gente abarca aí grande parcela da população. Acho que essas parcerias são bem salutares mesmo, precisando aqui no estado do Rio de Janeiro de todo o nosso apoio. O professor Kaiser está aí também, membro aqui da nossa CT de osteopatia, achei bacana demais. Rodrigo Felizmino está aí também, Vinícius De Castro também participam do Ah, CT, né? O doutor Rodrigo Felizmino, eu não gosto muito dele, não, ele também não gosta muito de mim. Sei Ele que vocês vai, têm a daqui a história pouco, antiga. daqui a pouco ele escreve aí no Quitanja aí. Mas uma coisa importante, Alisson, disso tudo, assim, de ações, né? A gente, dentro da associação, pegou uma consultoria jurídica, né, de orientação profissional de como deve se portar, para evitar processos legais, né? Câmeras no consultório, pode ter, não pode ter, como ter um termo de consentimento para o paciente, para que ele seja filmado, quais são as responsabilidades disso, um termo Bacana. de consentimento para algumas técnicas particulares, algumas técnicas ginecológicas, por exemplo, para que o seguinte profissional se resguarde. Então, a gente tem um termo, um manual muito grande elaborado por uma consultoria jurídica para nos dar respaldo. E falando nessa atenção final, agora a gente está finalizando um material gráfico para que a gente possa apresentar a osteopatia, para que cada profissional de osteopatia tenha no seu consultório
um texto base elaborado por um grupo de trabalho da associação. Nosso vice-presidente, o Gustavo Bortolazzi, estava aí na live, não sei se ainda está Que legal. conduzindo isso. E a gente está futuramente lançando textos para profissionais de saúde, então para que um dentista saiba com artigos científicos, com uma linguagem mais técnica, que um anestesista saiba, que um Aham. cirurgião, que um ortopedista, um cardiologista, a gente Uma conseguir para áreas apresentação específicas, né? Onde a gente consiga perfeita. chegar, né, E o que pode a isso. contribuir, né? O que, que o fisioterapeuta osteopata ali, ele pode estar contribuindo com esses profissionais, né? Acionando, trabalhando em equipe multidisciplinar, Exato. trocando, interagindo, muito bacana. A esfera do ser humano é infinita, né? Então não tem como pensar em ser exclusivo, é tudo complementar, né? E se a gente juntar todas que já existem, ainda faltarão abordagens a preencher a complexidade de um ser humano, né? Então todas essas abordagens da osteopatia, claro, são todas complementares e de braço dado com a expertise de cada profissão e cada área de atuação aí. E isso é muito porque quem ganha é o paciente, né? Sim. Olha, você tocou num assunto que a gente discute muito, muito isso, assim, não só aqui no Conselho, mas é uma prática da sociedade contemporânea, esse aumento da judicialização na saúde. E agora, nesse momento, não sei se a gente pode falar pós-pandemia, teve a segunda onda, não teve, terá ainda. Então, o profissional se resguardar e resguardar o seu paciente também. Fiquei muito feliz em perceber, em ouvir aqui que vocês produziram esse material, essa cartilha, né? De forma preventiva, como profissional ele deve se portar, ter os cuidados. Caramba, é um papel muito bacana da associação aí de osteopatas É. para os seus associados. Parabéns. Legal. E a gente acha, né, como clínico mesmo, eu acho, às vezes eu falo, putz, mas que saco ter que preencher isso tudo. Mas a advogada foi muito clara nisso. Você fala, tudo bem, mas se alguém te acusar, você tem que provar o contrário. Exato. Então é você que tem que estar com isso arquivado para que você possa comprovar ao juiz, ao advogado, a quem for te defender e ou te julgar nesse processo, que aquilo não procede. E muitas vezes a gente precisa também estar amparado, porque nem sempre procede, né? Muitas vezes esse processo de judicialização, muitos infelizmente acabam se aproveitando Sim, desse sim, processo e ao mesmo tempo a gente também nos resguarda de, claro, muitas vezes pode ter a falha do próprio profissional ali e ele tem sim. ali exatamente quais são as infrações que ele pode incorrer e para criar uma boa relação, né? De E é um fato. processo E complexo, né? técnica que você está a todo momento em contato com o usuário. Né? A E todo não momento. podemos perder isso, né? Infelizmente, por exemplo, a osteopatia, o berço da osteopatia foi nos Estados Unidos e lá estimam que o contato manual mesmo, que eles chamam de OMM, que é a terapia manual, a medicina manual osteopática, como eles chamam lá, que seria o hands-on, a mão na massa, só 20% faz. Ou seja, por conta de todo esse processo de judicialização, Sim, o problema de encostar no paciente, no toque, sim. se a pessoa sai com alguma queixa e você processa por você ter ido lá para melhorar e você saiu pior. São N circunstâncias onde, para evitar esse tipo de risco, as pessoas estão deixando de fazer o Deixa de melhor ser tratamento, né? E perfeito. infelizmente, felizmente, isso ainda não chegou no Brasil, mas infelizmente é uma realidade já Não, e há já muito fica um tempo, né? farol aí bacana e a cartilha que vocês colocam à disposição dos associados aí para eles estarem trazendo. Deixa eu pedir para o Uhum. pessoal aí subir alguma pergunta aí para gente. A gente já Estou está aí à na reta disposição. final aí. É coisa boa, passa rápido, né? Voou, né? Nos minutinhos finais aí desse nosso bate-papo, a gente tem alguns minutos aí. Então, Enquanto não pipoca, posso falar uma coisa rapidinho? lógico, lógico, lógico. Alguém falou que tá liberado os comentários, viu? Isso, isso.
A gente também está lançando uma outra coisa que eu acho que é importante chegar à origem da osteopatia para todo mundo. A gente está terminando o processo de tradução do livro do Andrew Taylor Still. Ele tem uma autobiografia escrita em 1901 sobre a vida dele, a história dele, a história da osteopatia. E a gente está terminando agora a tradução. A associação está fazendo essa tradução, vai fazer a edição e vamos comercializar esse livro, mas é uma boa maneira também de ter referências para as pessoas que querem buscar informação sobre a osteopatia direto da fonte, né? A gente tem o descobridor da osteopatia escrevendo 3 livros, a gente está começando com a autobiografia dele, deve lançar, já está em fase de revisão, já terminou a tradução essa semana. Acho que lá para janeiro a gente está lançando esse livro no Brasil inteiro e já tem gente de Portugal interessada também. Primeira publicação desse livro em língua portuguesa, então vai ser uma coisa bem legal. Que bacana, traz para gente fazer o lançamento aqui. Acho muito bacana, né? E divulgar. Então, o Igor está perguntando o seguinte, professor André, quem é estudante de osteopatia também pode se tornar um associado? Pode e deve, né? A gente tem 3 categorias ali, né? Claro que ela é voltada principalmente para o especialista, né? Então, a gente tem a categoria especialista, o fisioterapeuta não especialista e um acadêmico de graduação em fisioterapia, né? 3 condições. O especialista fisioterapeuta tem o valor geral, porque o especialista pode compor chapa, tem várias outras questões de estatuto, né? E direito ao voto e tudo. Porém, o acadêmico de fisioterapia tem um desconto de 50%. Quem tiver cursando osteopatia, então cursando em matrícula, comprovando que está estudando osteopatia, tem desconto de 50%. É Black Friday. E se ele tiver em graduação, a anuidade de desconto de 70%. Mas qual é o objetivo, Alisson? O objetivo nosso é fomentar a cultura política. Sim. Então o cara está na graduação de fisioterapia, ele descobriu a osteopatia. Eu, por exemplo, descobri a osteopatia no 4º período de faculdade. A partir dali eu foquei minha vida nisso. Então vamos supor que o cara descobre isso e fala, como é que eu posso me aproximar disso? Eu quero beber dessa fonte, Isso. Ele tem um baita desconto para que ele possa entrar, porque ele ainda é acadêmico, não faz sentido cobrar, porque não é a finalidade atender ele, a gente está atendendo, mas a gente está pavimentando uma trilha que ele vai futuramente trilhar, né? Com a ajuda dele. E, ao mesmo tempo, se inteirando sobre quais são as discussões que tangem a osteopatia, quais são os temas, quais são as divergências, quais são os projetos, quais são os riscos, quais são os projetos futuros. Então, a gente começa a plantar essa sementinha, né? E formando novas lideranças. Exatamente, né? A gente fala em formação em medicina, né? Eu tenho uns familiares médicos, falam, cara, desde o primeiro período da faculdade, a associação ia nas salas, convidar a compor o membro estudantil, uma comissão estudantil, um conselho estudantil, para ir fomentando essa cultura, para fomentar o interesse pelas classes, né? O interesse coletivo, porque infelizmente está cada vez mais, os afazeres do dia a dia, a competição estão nos tornando cada vez mais preocupados com o nosso próprio umbigo e mal sabemos que sofremos por não fazer algo junto, algo que nos permita andar com mais segurança, com maior respeito, né? Sim, e dá super certo, tá? Porque aqui no Crefito 2 a gente montou o Crefito Jovem, a gente tem a comissão de acadêmicos, toda a nossa CT aqui, comissão, a gente está inserindo os acadêmicos para eles estarem já vivenciando, percebendo o que acontece, como que a ideia é construir novas lideranças, né? Que é justamente para a gente entregar, olha, agora vai lá, deu um pouquinho, vai lá, Andorinha, vou ir na frente. Né? Eu vou lá para o final, agora é a sua vez de bater. Exatamente. É isso. Professor André, quer fazer mais alguma colocação? Deixa eu lembrar de algum projeto, alguma coisa. A gente está com um evento científico, nosso primeiro evento científico nacional, que vai ser junto com prova de título, com reunião e composição de nova diretoria. Vai ser no final do ano que vem, né, 19 a 21 de novembro, né, já está marcado, então quem puder já anota na sua agenda, em breve a gente vai trazer mais informações, vai ser um evento nacional, 19 a 21 de novembro de 2021. Onde? Né? Ainda estamos fechando, vai ser ali arredores de aeroporto de Viracopos, provavelmente, então ali em Dayatuba, Louveira, tem alguns hotéis ali muito próximos de
de São Sim, Paulo, de perfeito. Guarulhos e de Viracopos, que facilita a chegada de todo mundo no Aham. Brasil, e é o projeto que a gente está olhando aí para o ano que vem. Os outros eu já comentei, do livro, né? E outras iniciativas aí que a gente vai trazendo. A gente vai ter, tem a parceria aí com o CT, né? Trazendo informações. E estamos à disposição também o convite do Crefito para organizar, quem sabe, voltando às atividades presenciais aí, né? Tem uma baita Isso. estrutura, o Crefito 2 ali na Tijuca. Vai ser um prazer também estar interagindo pessoalmente com os associados, não, com os fisioterapeutas, futuros fisioterapeutas e fomentando cada vez mais um engajamento, né, união, fortalecimento e capacitação, né, que a gente possa chegar cada vez melhor para a sociedade. Com certeza. Acho que só tem a dar grandes resultados. O conselho é a casa do fisioterapeuta, é a casa do terapeuta ocupacional, de portas escancaradas para a associação, tá? Então, acho que é Sim, somar forças aí. Quero te agradecer, sim. professor André Chidiek, em nome do nosso presidente, doutor William Raio, e de todo o meu grupo de colegiado aqui de conselheiros, pela sua contribuição, dedicação aqui. Uma coisa eu posso te falar, assim, aprendi muito aqui, e para mim foi a live mais animada que eu já fiz, tá? Que bom. Com criança jogando coisa pelo ar e Faz parte. não faltou, né? É, é a realidade, né? É isso. A nossa live ela reflete a nossa realidade do momento. Enfim, e quem é que não está no seu ambiente familiar? Muito obrigado, tá? Eu Fique que com agradeço, Deus. Alisson. Bom caminho aí. Vocês estão começando esse trabalho, né? Muita prosperidade aí, que possa realizar os trabalhos, né? Um abraço para o William, tem a Anke aí, muita gente boa apoiando, que tenho certeza vão dar bons resultados pelos fisioterapeutas aí. Conta com a gente, tudo que for da osteopatia, estamos juntos nos apoios aí, se for necessário. Beleza? Bacana. Grande Fiquem abraço, com obrigado, Deus. cara. Tchau, Abraço a todos tchau. aí, obrigado. Dá tchau aí, filho. Tchau!